Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Jorge Okagawa e essa é a Academia da Mente. Hoje eu vou considerar com você 10 erros que você precisa estar atento para não estragar a sua apresentação. Eu já vou te adiantar uma coisa, existem 2 erros imperdoáveis: não conhecer o assunto que você vai falar e não se preparar. Vou considerar nesse vídeo que você entende do assunto e se preparou para ele, mas se você não tiver ciência de algumas coisas, pode ser que não faça a preparação de forma adequada e isso prejudique a sua apresentação. Antes de mais nada, o objetivo da Academia da Mente é compartilhar com você conhecimento para ajudar você a desenvolver a sua capacidade de comunicação e de oratória. Você gosta dessa ideia? Então, se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal e clica no sininho para receber notificações de próximos vídeos. Se você gostar do conteúdo que você vai assistir aqui, curta o vídeo e compartilhe com outras pessoas. Isso faz com que o YouTube entenda que é um conteúdo de qualidade e que vale a pena ele apresentar para outros usuários. Merchan feito, vamos direto aos 10 erros que você não deve cometer na sua apresentação. Erro número 1, não ter um objetivo em mente. Isso é um perigo principalmente quando você conhece do assunto, porque você corre o risco de falar, cansar as pessoas e não chegar em lugar nenhum. Você vai falar um monte de coisa e no final as pessoas vão com aquela sensação de: e? O que eu faço com tudo isso? Para que serve isso? O que eu ganho com tudo isso? Por isso, mesmo que você conheça do assunto, é preciso estabelecer um objetivo para cada apresentação. O objetivo dessa apresentação é uma venda? É apresentar um produto? É compartilhar uma ideia? É fazer um convite? Tenha esse objetivo em mente, porque esse objetivo ele vai nortear toda a sua apresentação. Segundo erro, não fazer um roteiro. Uma vez que você estabeleceu o objetivo, é importante você determinar como você vai atingir esse objetivo. Qual é a ordem das ideias que você vai apresentar? Primeiro você vai fazer uma pergunta, primeiro você vai contar uma história, primeiro você vai colocar que conteúdo, qual é a ordem deles. Isso também é muito importante. Imagina o seguinte, que o objetivo que você estabeleceu é uma viagem que você quer fazer, uma metáfora para você entender. Uma coisa é estabelecer o destino que eu quero chegar, outra coisa é a rota. Como que eu vou? Eu vou de avião? Vou de carro? Vou de carona? Qual é a rota que eu vou fazer? A rota que tem mais entretenimento, mais diversão? Eu tô com pressa, eu quero fazer a rota mais rápida. Numa viagem isso é importante. Numa apresentação, a mesma coisa. Esse é meu objetivo. Quais são os recursos que eu vou utilizar e qual é a ordem que eu vou apresentar as ideias para atingir esse objetivo. Terceiro, ficar se promovendo. As pessoas têm mais interesse no seu conteúdo do que quem você é. Então você não precisa ficar se promovendo o tempo todo. Elas querem saber como é que o seu conteúdo impacta na vida delas, como é que o seu conteúdo pode ajudar elas. Contribua com as pessoas, essa vai ser a melhor promoção que você pode fazer do seu trabalho. Quarto, não fazer uma introdução. Uma introdução é diferente de você simplesmente começar a falar a respeito de um assunto. É você conseguir fazer um alinhamento de expectativas com as pessoas, trazer elas para o momento presente. Isso é fundamental. Já aconteceu de você estar numa palestra, a pessoa começar a falar e você nem entender o que está acontecendo, nem saber o que ela está falando? Isso aconteceu porque essa pessoa não fez uma introdução. E existe uma série de situações que faz com que isso seja importante. Imagine que você está num evento de palestras. Você vai palestrar depois do almoço. A pessoa está desconexa, conversou com pessoas na hora do almoço. Você, numa boa introdução, cativa o interesse e a atenção dela, faz ela entender o que você vai falar. Ou você vai fazer a apresentação logo no começo, ela está com sono, você desperta ela. Então, antes de simplesmente entregar o seu conteúdo, faça uma introdução que desperte a curiosidade, o interesse das pessoas e traga elas para o momento presente, para dar atenção ao que você vai falar. Quinto, não cumprir o que foi prometido ou fugir do tema. Isso é uma coisa que acontece muito e é um pecado muito grande. As pessoas vão se sentir enganadas porque de fato foram enganadas. Você se propôs a explicar, a ensinar uma coisa e não fez isso. Hoje acontece da pessoa, ela monta a apresentação, faz um vídeo e pensa assim: agora é a hora da copy. Qual é a chamada que eu vou colocar para pescar as pessoas, para trazer a atenção delas? Não tem nada de errado com o copy, ele é muito importante, mas ele tem que ser congruente ou tem que ter conexão com o que você realmente vai falar. Você não pode prometer uma coisa e entregar outra, você perde a credibilidade e a credibilidade é fundamental para um comunicador. Sexto erro, usar muitos slides. Vamos concordar com uma coisa? Slide é chato pra caramba. Uma apresentação que é um slide atrás do outro poderia simplesmente ser um PDF que você podia ter mandado para as pessoas. Você não precisaria estar ali falando com elas porque tá tudo ali num monte de slide. Então não use slides demais.
até usar muito slide faz com que você perca a conexão com o seu público. Toda hora um clique, aparece uma coisa diferente, a mente dela fica trocando de página. Use poucos slides, simplesmente nos tópicos principais, isso caso você for realmente utilizar slides. Sétimo erro também está relacionado com o uso de slides. É quando o slide tem muita informação. Tanto informação de imagens como de coisa escrita. O slide, ele não pode ser uma página de um livro com um monte de informação. Por dois motivos. Primeiro, que você pode se perder no meio daquelas informações, e segundo, que as pessoas vão ficar tentando ler o que está escrito ali e não vão prestar atenção no que você está falando. A cabeça dela começa a ficar trocando de fase. Ouça o que o palestrante está falando ou leia o que está escrito no slide. Então não coloque muitas informações no slide. Oitavo, cometer muitos erros de pronúncia. Eu acredito que a qualidade da sua mensagem ela é mais importante do que a parte técnica. Se a sua mensagem for de coração, for verdadeira, as pessoas vão relevar alguns erros que você pode cometer. Mas o problema é que quando são muitos erros, erros crassos, de concordância, muitos vícios de linguagem, o cérebro da pessoa simplesmente não consegue ignorar. A pessoa começa a setar. Quantas vezes você fala né? Quantas vezes você fala tá? Quantas vezes você tropeça numa palavra? Quantas vezes você erra um plural? Infelizmente, as pessoas elas começam a prestar atenção nesses erros e pode ser que ela não dê credibilidade para o que você está falando. É claro que existem casos e casos. Vai muito do público que você está apresentando, do tipo de coisa que você está falando. Por exemplo, eu trabalho com comunicação. Então imagine se eu ficasse cometendo vários erros de linguagem, se eu errasse várias concordâncias, colocasse as palavras erradas. As pessoas iam pensar assim, não sabe nem falar direito, como é que eu vou aprender a falar com ele? Então no meu caso, como eu falo sobre comunicação, é importante que eu fale corretamente. E a maioria das pessoas que vão fazer uma apresentação estão na mesma situação, independente de qual seja o tópico que ela vai palestrar. Salvo situações onde a pessoa, ela simplesmente está compartilhando a história dela. Ela simplesmente está contando uma história de vida. Ali as pessoas relevam um pouco mais porque é a história dela, mas quando você se nomeia como um palestrante, como um professor, uma fonte de informação, instrução e comunicação, use corretamente as palavras. Nono, não se adequar aos públicos. Você precisa saber com quem você está falando. Por que aquelas pessoas estão ali? Elas escolheram estar ali? Pagaram para ouvir você falando? Ou ela está no trabalho e você foi fazer uma apresentação que ela é obrigada a te ouvir? Ou foi na escola e os alunos são obrigados a ouvirem você? Por que isso é importante? Porque ele vai determinar a quantidade de esforço que você vai ter que fazer na sua introdução para cativar a curiosidade, o interesse deles. Outra coisa importante de você levar em consideração, o que eles sabem sobre o assunto que eu estou falando? Eles têm experiência prática nisso? Ou o conhecimento deles é só teórico? Eles entendem a importância e estão buscando mais informação? Ou eles nem acham que esse assunto é importante? Tudo isso são coisas que você precisa considerar para adequar a sua mensagem às necessidades de cada público. Décimo, não ter uma conclusão. É diferente do objetivo, é você conseguir setar qual é o fim da viagem, ao que você quer conduzir as pessoas. Quando é que você vai saber que você terminou? Se você não tem um final, não tem uma conclusão, você corre dois riscos. O primeiro é de você ficar falando eternamente, cansar as pessoas. Eu gosto de uma história que fala que estava acontecendo uma palestra e a pessoa passou na frente, tinha um homem do lado de fora. Ele perguntou assim, viu, a palestra já acabou? O homem disse já, só que o palestrante ainda não percebeu. Isso acontece muitas vezes, a assistência já está cansada, não entende onde você quer chegar e você continua falando. Ou você simplesmente acabar de uma hora para outra falando assim, então gente, era isso que eu tinha para falar e as pessoas elas ainda estão tentando entender o que aconteceu ali. Você precisa ter o final preparado. Lembra daquela história, o filme que é bom, mas que tem um final ruim, todo mundo fala que é ruim. Se você fizer uma baita apresentação, mas não tiver uma conclusão que cause impacto nas pessoas, que motive elas para alguma coisa, pode ser que boa parte do que você falou perca o efeito. Você já cometeu algum desses 10 erros? Cometeu vários deles? Eu acho que eu já cometi todos eles. Mas é importante que quando você tem um nível de consciência de que eles existem, a gente começa a prestar atenção para não repetir esses erros novamente. Tem algum deles que você gostaria de saber um pouco mais? Um vídeo um pouco mais detalhado em algum desses erros? Eu gostaria muito que você compartilhasse o que você pensa, o que você sente a respeito desses assuntos. Concordo, não concordo, penso diferente. Isso faz com que a gente fomente uma comunicação e aí eu vou entendendo o que faz sentido para você. Qual é o melhor conteúdo que eu posso entregar para te ajudar a desenvolver a sua capacidade de comunicação e de oratória. Mais uma vez, se você viu valor em tudo isso daqui, você pode nos ajudar de uma maneira muito simples. Curta e compartilhe com outras pessoas. O nosso objetivo é
atingir o máximo de pessoas possíveis para que dentro delas, aquelas que enxerguem valor em tudo isso, possam ser ajudadas a desenvolverem a sua capacidade de comunicação, a falar melhor com as pessoas. Você também pode conhecer mais do nosso trabalho nas nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook. Nós somos a Academia da Mente. Lá você encontra muito conteúdo regular a respeito de assuntos como esse. Eu estou muito feliz de você ter assistido esse vídeo até aqui e eu espero muito encontrar você no nosso próximo vídeo. Muito obrigado e até lá!